Olá, queridos alunos! Nossa aula será de História, páginas 54 a 57, em que vamos falar sobre os principais aspectos culturais do espaço geográfico. E esse conteúdo está no caderno integrado Aprendendo em Casa. Olá! É muito bom te ter por aqui. Hoje daremos início a uma aventura de conhecimentos. Para começarmos, deixa eu te perguntar: você conhece os Flintstones? Se não é familiar para você, certamente alguém da sua família deve ter visto em algum momento. Nas telinhas de TV, por exemplo. Leia a notícia abaixo, pois ela será muito importante para o prosseguimento dos nossos estudos. Os Flintstones deve ganhar série animada para adultos. Warner está desenvolvendo uma nova adaptação do desenho animado. A prosinha não é pró de inglês, tá? Então, a pronúncia vai ficar assim, com esse entendimento. Os Flintstones, desenho animado dos anos de 1960, está prestes a ganhar uma nova versão. Segundo a revista norte-americana Variety, a Warner está desenvolvendo uma animação da família pré-histórica para adultos e em formato de série com parceria da produtora Bluestone. A história da trama deve usar vários dos personagens da versão clássica do desenho, mas ainda não há mais detalhes ou data de lançamento definidos. Os Flintstones foi criado por William Hanna e Joseph Barbera e teve mais de 160 episódios produzidos. Fred, Vilma, Barney e Beth são os personagens principais da animação, que chegou a ganhar dos filmes live action lançados em 1914 e 2000. Legal, né? Como vocês devem ter lido aí, os Flintstones foram criados de modo a simular a vida do homem na pré-história. Aqui em casa, o vovô Zelino e eu ainda assistimos. Abaixo, observaremos que ela foi dividida em 3 grandes períodos. Vamos lá. Você sabia que os cientistas dividiram a pré-história em 3 grandes períodos? Vamos conhecer quais são esses períodos e a característica de cada um deles. Esses 3 períodos são conhecidos como Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. O período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Antiga ou Idade da Pedra Lascada. Já o Neolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Nova ou Polida. No período Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não tinha moradia fixa. Já o período Neolítico se inicia com o surgimento da agricultura, do cultivo da terra e a fixação do homem à terra. No final desse período, os homens desenvolveram a técnica de fundição de metais e, a partir daí, os instrumentos de trabalho ficaram mais resistentes e eficientes. Essa inovação deu início à Idade dos Metais, período conhecido como o último da pré-história, que vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita. A escrita marcou, então, o encerramento da pré-história, dando início à história. Ela é chamada de cuneiforme e foi criada pelos sumérios. Então, com o surgimento da escrita, dá encerramento aí à pré-história e dá início à história, né? Essa história aí que
contamos que vocês tenham conhecimento e vão ter mais ainda no decorrer do ano, no decorrer dos seus estudos. Agora, para estruturar o conhecimento, veja a linha do tempo para compreender melhor. Essa linha do tempo, ela traz o período da pré-história, a invenção da escrita e o segmento da história. Então, o período da pré-história, ela foi dividida em 3, como já vimos aí: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Quando chega no último período da pré-história, a Idade dos Metais, surge aí a invenção da escrita pelos povos sumérios. E torna-se aí o encerramento da pré-história e inicia a história. Olha só, vamos fazer a leitura do texto, um pequeno texto em que fala sobre os povos sumérios e a invenção da escrita. Os sumérios são universalmente considerados o primeiro povo que possui uma escrita propriamente dita. São pictogramas grafados em argila. A simplificação da forma é surpreendente, atendendo-se ao essencial do que se quer dizer. Com a dominação dos povos vizinhos, a escrita foi sendo gradativamente simplificada, seja nos seus desenhos ou na quantidade de sinais. A ela deu-se o nome escrita cuneiforme. Vocês podem observar a ilustração da escrita, cuneiforme, em que ela é escrita na argila e não é a escrita que hoje conhecemos. A escrita naquela época, quando surgiu, era através de sinais, através de desenhos, na argila. Ela foi se renovando ao longo da história, ao longo do tempo. Então, a primeira escrita era através de sinais, de símbolos, e eles conseguiam fazer a leitura através da sinalização, ou seja, da simbologia desses desenhos. Cada desenho tinha o seu significado. Sabe-se que a invenção da escrita foi muito importante para a humanidade. Antes da sua criação, existiu a pré-história, que ficou dividida em 3 períodos. Falamos muito aqui nesses 3 períodos. Então, vocês irão colocar na linha abaixo quais são o nome desses 3 períodos que foi dividido a pré-história. Após a leitura do material de história Aprendendo em Casa, João resolveu conversar com seu pai acerca das características dos períodos Paleolítico e Neolítico, assim como da Idade dos Metais. Alfredo, pai do garoto, após estudar o material, fez 4 afirmativas e pediu que João dissesse qual delas estaria corretas, a fim de verificar se seu filho realmente aprendeu a lição. Observe cada um deles e ajude a chegar às afirmativas corretas. Então, temos aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira, o pai de João colocou que no período paleolítico os seres humanos tinham moradia fixa. O 2, no período paleolítico os seres humanos eram nômades. 3, a Idade dos Metais se caracteriza pelo uso de instrumentos feitos de pedra lascada. E 4, a invenção da escrita marcou o fim da pré-história. Essas são as 3 afirmativas que o pai de João colocou. Mas será que todas elas estão corretas? Então, podemos dizer que todas aquelas afirmações estão corretas? Ou apenas a afirmação 1 e 2? Ou a 2 a 3 estão corretas e a 4 também? Ou então, na letra D, está dizendo que apenas a 2 e a 4 estão corretas. Então, vocês vão lá na afirmativa que o pai de João
fez, para ver se realmente ele aprendeu a lição, e ver qual das afirmativas estão corretas, e vocês vão marcar aí qual delas, se é letra A, B, C ou D, que estão realmente corretas. Leia o texto para responder à questão. O que faz um paleontólogo? Os paleontólogos dedicam-se a estudar os fósseis, que são restos ou evidências de atividades de seres vivos que viveram no passado. Com o estudo dos fósseis, os paleontólogos conseguem compreender como eram os organismos que viveram no passado em nosso planeta, e também como era o planeta e as mudanças que ele sofreu ao longo do tempo. Alguns dos achados abaixo podem ser encontrados pelos paleontólogos. Vocês vão relacionar as origens desses períodos, ou seja, esta pedra, uma pedra lascada, ela é do período paleolítico, neolítico ou idade dos metais. Então, você vai relacionar, você vai colocar o número de acordo, a origem e o período. Ou seja, a idade da pedra lascada é do período paleolítico. Se for, você vai colocar o número 1. Se for neolítico, você vai colocar o número 2 dentro do quadrinho. Ou 3, se for a idade dos metais. A pedra polida, ela é de qual período? Paleolítico, neolítico ou idade dos metais? Essas flechas, esses arpão, é de qual período? Paleolítico, neolítico ou idade dos metais? Vocês vão fazer a relação colocando o número de acordo o período e de acordo aí a origem desses materiais. Leia o texto abaixo. Pré-história. É o período do passado da humanidade que vai de aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade é o objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira, entre outros. Vocês irão completar os espaços abaixo em que o nome do período descrito nas características abaixo, ou seja, idade da pedra polida é o período paleolítico, neolítico ou idade dos metais. Idade dos metais também, qual faz parte de qual período? E idade da pedra lascada faz parte de qual período, Qual o período que foi aí a característica da idade da pedra lascada, da idade dos metais e da idade da pedra polida, Esses 3 períodos, paleolítico, neolítico e idade dos metais, são os 3 períodos que foram divididos aí à pré-história. E aí, vocês irão fazer a atividadezinha e depois voltamos com a correção, tá? Ó, a professorinha aí passando a atividade para vocês. Agora é a sua vez. Responda as questões das páginas 56 e da página 57. Faça com atenção, volte ao texto, leia para responder corretamente cada exercício.